E na opinião de vocês, até usando a analogia que o Rock fez do High Ground, né? Se a gente pega lá a arte da guerra do Sun Tzu, negócio feito, escrito aí por volta de 500 a.C., ele já falava, nunca ataque de frente para uma colina. Porque o cara tá na colina, ele tem a vantagem de estar no topo da formação. Então ele consegue atacar usando a gravidade. Para você subir com tropa vai ser mais difícil, é peso, é bem mais complicado. E o espaço é esse terreno alto. Mas a impressão, pelo menos do leigo, é que, olha, você teve uma corrida espacial até os anos 60, 70, quando a NASA mandou a última vez, Apollo 17, se eu não me engano, 7-2. em 72, e nunca mais pisaram na Lua. A gente pode falar que essa corrida ela arrefeceu e tá voltando com mais força agora, ou ela continua acontecendo, só que longe dos holofotes, porque não tinha ninguém pisando na Lua? Continuou, cara. É só Continua. lembrar o governo Reagan, né? Sim. O programa Guerra nas Estrelas, né? Então, o programa. Existem muitos satélites aí, principalmente do NRO, que chama, né? Que é um departamento dentro do governo americano, que é o National Reconnaissance Office, que a gente não tem ideia do que os caras têm aí, né? A gente não sabe. Eles têm arma, eles têm só satélite de vigilância. Eu não sabe. Mas durante o governo Reagan, ele estabeleceu um programa chamado Guerra nas Estrelas, que era colocar uma rede de satélites em volta do governo americano, justamente para isso. Então foi um momento ali, a corrida espacial ela não deu essa parada, não. É que a gente não foi mais para a Lua. Porque a Lua, né, é aquele negócio, não, chegou lá, tá, ganhamos. Agora vamos ver, que é o que o cara lá fala, né? É dominar a órbita baixa. A órbita baixa dominada, você domina o planeta. A gente tem, assim, porque todo mundo pensa no espaço do ser humano indo para lá, mas não necessariamente porque nós não estamos lá que as atividades não estão acontecendo. E isso é interessante da gente entender com a criação, por exemplo, da Space Force, que é um Aí. braço militar americano de uma das suas divisões. Então, os Estados Unidos tem 6 divisões. Quem criou isso foi o Trump, na primeira mandato dele. Então, isso já faz no mínimo 8 anos, né? Sim. Por aí. E os Estados Unidos têm Marinha, Força Aérea, Exército, Fuzileiro Naval, Guarda Costeira e a 6ª Divisão, que é a Força Espacial. E a Força Espacial é a menor de todas as forças americanas. Ela tem por volta de 9.000 guardiões, esse é o nome É deles. isso aí. O nome de guerra do combatente da Força Espacial é Guardião. Tem 9.000 guardiões, no máximo para ter 16.000. É a menor de todas as divisões das Forças Armadas Americanas. E o que ela faz? Não tem soldado armado lá, mas é uma força fundamental para a operação de todas as outras forças, porque ela está trabalhando com satélite, com reconhecimento, com inteligência, com possibilidades de multiplicadores de força, que a gente chama, para a operação do resto. Então, o espaço, ele é um lugar estratégico para isso. Agora nós estamos falando de ter a presença física, de novo, porque a discussão da Lua, ela é sobre isso, a discussão do espaço cislunar, né? Que aí nós estamos falando dessa avanço da órbita baixa até a Lua. E o que tem ali? Se você não consegue controlar esse acesso, você não consegue ir para os outros lugares. Por exemplo, a viagem para Marte só vai ser possível se você sair da Lua. Por quê? Tem uma questão de gravidade ali, né? De força, tudo. Isso é diferente também para as pessoas entenderem, né? A dificuldade que você fala o tempo inteiro e tal, que não é um domínio como os outros que a gente está acostumado. As lógicas não são, sei lá, se a gente fizer a analogia terrestre de uma força militar de soldados combatendo em solo, o terreno alto, elevado, é o diferencial de vantagem. Se você falar numa força marítima, né, naval, nós estamos falando de choke points, pontos de estrangulamento, correntes, ondas. São esses os elementos que vão mexer com a sua vantagem. Se você falar de força aérea, nós estamos falando de distância, de capacidade de autonomia de voo sem precisar parar ou não. Então você vai escolher seus alvos. Pô, eu posso bombardear o Iraque saindo dos Estados Unidos? Não, preciso ter uma base ali do lado. E aí quando você fala do espaço, dependendo qual é a analogia que você usa, dá para encaixar todas essas. Porque dá para a gente falar de ponto de estrangulamento no espaço. Choke points. Que são, sei lá, cinturões de asteroides. É um lugar de estrangulamento. A discussão da importância da Lua
é um lugar estratégico, é tipo uma Taiwan da Terra. Ou a Cuba da Terra. É uma boa entendeu? analogia mesmo. Porque é uma ilha fundamental, não é uma ilha, é uma lua, é um corpo celeste, só que ele está localizado num lugar que ele vai te permitir acessar os outros planetas e acessar o que a gente chama do espaço solar, ou espaço profundo, ou enfim. Você não sai, você não vai sair se você não dominar aquele lugar. E por isso a importância do que o Serjão está falando da Índia e essa corrida para a Lua. Porque a Lua é essa Cuba, Taiwan, ou Canal de Suez, talvez, ou Canal do Panamá, entendeu? É um ponto de estrangulamento. Mas a gente pode falar dos outros elementos, das analogias com os outros domínios terrestres, seja o aéreo, ou seja o terrestre do high ground mesmo. Então dá para você misturar tudo isso quando fala de espaço. A gente pensa, por exemplo, nos pontos de Lagrange, né? Isso aí. Que é onde você tem a convergência de duas forças, poços gravitacionais, da Terra e da Lua. E esse é um lugar estratégico. Esse é tipo, eu posso fazer uma analogia que esse é o Estreito de Malaca. Por quê? Porque ali é um lugar onde você não gasta combustível para você ficar. Se você conseguir ocupar aquele lugar e posicionar sua nave ou seu satélite, então você está muita vantagem dos seus rivais ou inimigos. Então, assim, para resumir a resposta não, as coisas não pararam. É óbvio que o espaço ele depende muito de tecnologia. Então, os avanços que nós estamos vendo em tecnologia recente suscitaram de novo a gente olhar para o espaço com ainda mais relevância. Quando o Elon Musk vai lá e consegue reutilizar o foguete, baratear o custo de lançamento, pô, a primeira infraestrutura necessária para a gente explorar economicamente, comercialmente e potencializar a presença militar foi alcançada. Imagina uma Amazon. Se você não tiver internet, não tiver serviços de entrega, não tiver infraestrutura, não tiver cartão de crédito, não existe o negócio da Amazon. E a mesma coisa com o espaço. Tem algumas coisas que elas precisam crescer, mas elas nunca pararam, como o Serjão falou, tipo... Talvez elas ficaram menos midiáticas, né? Isso. Porque a Lua era aquela coisa, pô, vai pra Lua, pisou na Lua e tal. Mas isso aí teve um problema também nos Estados Unidos, porque quando a Apollo 11 pousou primeiro e tal, a 12 já pouca gente assistiu o lançamento, a 13 quase ninguém assistiu. A 13, ela só ficou famosa quando os caras iam morrer no espaço. Aí que todo mundo voltou. E dali pra frente, tanto que o pessoal talvez não saiba, o programa Apollo ele ia até a 20, mas ele parou na 17. 17 foi a última. Então foi a última. Por quê? Por causa de... perdeu o interesse, entendeu? Começou a perder o interesse midiático na coisa. Mas nunca parou. A exploração sempre continuou, mais ocupada aí por satélites mesmo. E aí, fala aí, Rox. não, assim, uma coisa interessante, por exemplo, as primeiras décadas da exploração espacial, do ponto de vista econômico e comercial, a atividade principal geradora de dinheiro foi comunicações, que nada mais é do que transmissão de ondas, de fora para cá, e retransmissão e tal, e usando os satélites para isso. Agora, o segundo capítulo dessa história, dessa exploração, vai ser com a geração de energia. E aí nós estamos falando de uma imensidão, uma fortuna de dinheiro que vai ser gerado dali. Você diz por conta do Hélio 3? Pode ser também, mas eu estou falando mais especificamente da energia solar espacial. E aí você saiu de transmissão de comunicação para entrar no campo de geração de energia, que é uma das coisas mais fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Sim, com E certeza. se você tiver uma energia limpa, ilimitada, porque a energia solar do espaço ela não é igual a energia solar da Terra. É intermitente e tal, não tem os mesmos problemas. Ela é uma energia direta. Ela é transmitida pelas mesmas ondas. Uma frequência diferente. A ideia é uma antena que recebe aqui na Terra. Então, tem estudos aí falando que em 2050, 25% do PIB do mundo vai vir da economia espacial. Nossa, E você imagina interessante. Não sabia disso. se a gente está falando de geração de energia limpa em abundância máxima fora da Terra. E o caminho é esse, porque toda energia nova que a gente arruma na Terra,
A gente já gasta automaticamente. Então agora vamos inventar inteligência artificial e vamos plugar ali. A gente precisa buscar essa energia num outro lugar, fora da Terra, para dar vazão para o que a gente quer fazer aqui. E essa energia vai vir de fora da Terra. E assim, aí tem outras atividades comerciais muito poderosas, que é a mineração. E tem asteroides aí que tem estimativas que valem quintilhões. Óbvio que, né, você fala bastante disso e é um tema interessante. Se você traz um negócio com essa oferta Oferta e demanda, né? acabou. Então, tem uma discussão de como explorar isso. Vamos ficar explorando em conta-gotas. Mas são atividades comerciais que vão gerar muito dinheiro.